Fala cientista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Desbloqueando o Enem. Sou o professor João Neto, professor de Biologia, e aqui a gente vai falar das principais abordagens da prova para que você esteja preparado para a realização do teu sonho, que é a aprovação no vestibular. Então, não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e aqui, ó, marca o sinalzinho aqui, ó, para que você possa receber todas as nossas notificações quando lançarmos um novo vídeo na plataforma. E cientista, eu venho trazer outra abordagem muito importante e interessante dentro do Enem. O Enem, ele fala muito sobre as partes fisiológicas, anatômicas, e a gente vai falar um pouquinho sobre histologia humana, tá? E o que é histologia, cientista? Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos corporais, tá? Os tecidos que formam, em sua diferenciação, as estruturas fisiológicas e orgânicas do nosso corpo. Para você ter ideia, quando a gente estuda a histologia e estuda tecido, é necessário que você entenda célula, né? Lá em citologia. Célula é a menor unidade funcional e anatômica de todos os seres vivos. E esse agrupamento celular é o que permite a formação de um tecido. E o que é um tecido? Sendo direto, é um agrupamento de células que tem a mesma origem embrionária. Ou seja, por mais que as células surjam, chega uma etapa que elas sofrem um processo conhecido como diferenciação celular. Observe que lá atrás, quando ocorre a união de uma célula chamada espermatozoide com uma célula chamada óvulo, ocorre um processo conhecido como fecundação. Nessa fecundação, eu tenho a formação de um indivíduo 2N, ou seja, que se formou pela junção de duas células. Nesse processo da formação de uma única célula, que recebe o nome de zigoto, esse zigoto vai começar a se dividir em várias partes. Essas partes derivadas do zigoto formam uma mórula, que são um conjunto de células ou não de células em si, mas de folhetos embrionários que vai dar origem aos tecidos, cientista. Então, cada tecido ele tem uma característica definida, que ele é formado por células diferenciadas e que tem a mesma origem embrionária. Dentro de histologia, a gente tem 4 tecidos fundamentais: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Para você ter ideia, o tecido epitelial é um tecido importantíssimo. Por quê? Ele é um tecido que tem por característica ter duas funções. A primeira, que é a de revestimento e proteção, tá? A nossa pele, que é um dos maiores órgãos do corpo humano, é revestido por um tecido chamado de epitelial. Outra característica desse tecido epitelial, além da função de revestimento, é evitar também a desidratação. O tecido epitelial ele é rico em queratina, que impermeabiliza a pele, tá? E evitando também a perca de água. Fora a função de revestimento, o tecido epitelial tem a função glandular, quando tem por característica produzir as glândulas, que permitem a secreção de substâncias. Outra característica muito importante, além do tecido epitelial, é o tecido conjuntivo. A gente diz que esse tecido é o tecido que une todos os outros. Nós temos o tecido conjuntivo cartilaginoso, que tem por característica unir os ossos aos músculos. Nós temos o tecido conjuntivo adiposo, que é responsável pelo armazenamento de gordura e de reserva energética. Nós temos o tecido conjuntivo ósseo, que tem por característica promover a nossa sustentação corporal, rico principalmente em sais de cálcio. Nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Que tem por característica ter células específicas, como as hemácias, que transportam oxigênio, as plaquetas, que fazem a coagulação do sangue, e também
as partes de coagulação dentro de um processo de cicatrização, muito importante. Não esqueça do tecido muscular, que está associado aos movimentos, e o nervoso, que está relacionado ao processamento da informação. Então, dentro desse resumo bastante importante, vamos ver como a questão cai na prova? Olha só, tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas, olha aí, e a organização estrutural de cada um reflete suas respectivas funções. Vamos lá para o enunciado, que é muito importante. De acordo com a organização estrutural do tecido descrito, aquele que possui a capacidade de formar uma barreira contra agentes invasores e evitar a perca de líquidos corporais é o tecido. Observa que ele dá uma tabela. Só que o Enem, ele é muito malicioso. Ele quer que você, cientista, entenda a diferenciação e como o tecido ele vai cair na prova dentro de um contexto que ele quer saber a sua função. Então é muito importante antes de você conhecer o tecido, você saiba diferenciar a função que ele realiza. E no enunciado ele traz para você, ele quer que na questão tenha um tecido que ele fornece uma barreira contra agentes invasores e evite principalmente a perca de líquidos, ou seja, evitando a desidratação. Se liga no vídeo, você qualquer coisa volta e deixa teu comentário para a gente trocar ideia. Olha, ele fala sobre o tecido ósseo, células encerradas em uma matriz extracelular, rica principalmente em fibras colágenos e fosfato de cálcio. Teoricamente, o tecido ósseo, como eu falei no vídeo, ele tem a função de dar sustentação. Então é importante que você veja e acompanhe o enunciado. Conjuntivo denso, grande quantidade de fibra colágeno. O colágeno ele promove a elasticidade, a flexibilidade da pele. Então, nesse contexto, isso não está de acordo com o que está falando no enunciado. Conjuntivo frouxo, fibras proteicas tronchamente entrelaçadas. Então, a gente vai falar de preencher espaços e não de criar uma barreira biológica e evitar a perda de líquidos. Agora, vê a questão do epitelial de revestimento. Qual é a função dele? Células intimamente unidas, ou seja, sem deixar espaços. Daí a questão de barreira, tá? É uma característica do tecido epitelial. E também ele formar uma ou mais camadas. E quando ele forma uma ou mais camadas, ele é conhecido como tecido epitelial estratificado. Então, quando se cria uma barreira estratificada, você tem por característica evitar a perca de líquidos corporais, até porque no tecido epitelial estratificado, nós temos um componente chamado queratina. E essa queratina é muito importante dentro do tecido epitelial, principalmente para proteger a pele contra a desidratação. Então, o tecido epitelial de revestimento tem essa característica que está sendo perdida no enunciado. Logo, a alternativa é letra D. Não esquece de nos seguir nas plataformas, acionar o sininho, assina as notificações, tá? E deixa teu comentário. E até a próxima, cientista!